Bom, no tutorial de hoje a gente vai ver o básico sobre impressão 3D, ou seja, como começar um trabalho de impressão 3D. Aqui tem uma situação bem comum, que é esse vasinho aqui, então, desses potezinhos, ou esse, que podem ser feitos tanto em papel, como está aqui, a matriz, como em impressão 3D. Então, existem várias formas e modelos que a gente pode criar desse tipo de ornamento e reproduzir essas bases em concreto, em resina, enfim, em vários elementos, tá? Então a gente vai fazer um tutorial no Blender bem básico para quem está começando com a impressão 3D. Basicamente a gente tem aqui uma cena inicial, a gente vai fazer o seguinte: File, User Preferences. Importante aqui as configurações, tá? Para quem não está acostumado a usar o Blender, vamos lá. Input, eu sempre me troco aqui para left, para selecionar com o botão esquerdo, fica mais confortável. Add-ons, aqui são os plugins, os scripts. Tem essa parte aqui que é muito importante. Se vocês botarem aqui, ó, 3D Print, vai aparecer esse aqui, ó, Mesh 3D Print Toolbox. Este é o plugin para ajudar no fechamento dos arquivos para impressão 3D usando o Blender. Também, outro script que a gente vai usar é esse aqui. Vem aqui em Add Mesh, Add Extra Objects, que ele aumenta o número de objetos básicos do Blender. Então, Input Left, e no System, habilitar o CUDA quem tiver uma placa de vídeo da NVIDIA, beleza? Então a gente começa pelo modelo. Como é que a gente vai criar o modelo? O modelo a gente vai criar com Shift A, Add Mesh. Esses objetos todos que estão aqui embaixo são os que habilitam quando a gente cria o Extra Objects. E aí eu vou pegar aqui Geodesic DOM. E ele vai criar esse objeto inicial aqui. Quais são as configurações que eu posso ajustar aqui? Várias. Eu posso começar como um objeto geodésico, mas posso começar com uma parábola, com torus, e aqui eu tenho as configurações que eu posso mexer. Na realidade, isso não é um objeto, são vários. Eu posso usar aqui o Geodesic, que é o que eu vou usar. Quando eu mudo para o Geodesic, eu vou mudar aqui para Octaedron, Class 1, e vou mudar aqui para Star. Pode ser hexadecimal ou pode ser tri. Se eu quiser aumentar a resolução, posso clicar aqui na frequência, ó. Aí ele vai aumentando, criando variações. No caso, a gente vai usar classe 1, Octaedron, como Star. E ele já vai fazer a base do nosso vasinho. Feito isso, já está pronto. Eu vou entrar no modo editável e aumentar um pouco a escala para ele ficar um pouquinho maior. No teclado numérico para ver se está em orto. Se não tiver em orto, a gente aperta o 5, né? 5 do teclado numérico alterna de orto para perspectiva. Vou mover para ele ficar aqui em cima do eixo X. E agora eu vou fazer o buraco do vaso. Para isso, eu vou entrar no modo editável. Vou selecionar a face. Aqui a gente seleciona a face. Clico aqui. E de Insert, vou fazer a bordinha. E agora, de novo, vou olhar pelo lado. Vou mudar aqui a visualização para aramado. E de Extrude para baixo. Então, vou fazer aqui o fundo do vaso. Deixar uma base maior no vaso embaixo. E é muito importante, na hora de fazer a forma, é S de escala diminuir um pouquinho aqui, para que isso fique menor. Essa base aqui, ó, mudar para sólido de novo, para que facilite no processo de desenformar. Outra coisa que é importante em termos de acabamento é dar uma leve arredondada nos cantos. Isso facilita na hora de girar o molde e na hora de desformar. Então, se eu tenho esses ângulos muito retos, pode não preencher direito a alvenaria ou a resina, o que eu puder, dificulta um pouco o processo de molde. Por isso que muitos dos objetos industrializados têm os cantos arredondados. Então vamos lá. A gente vai mudar aqui para Edge, aqui embaixo. A para deselecionar e A para selecionar tudo de novo. E a gente pega aqui a opção W, Bevel. E aí a gente vai aumentar aqui um pouquinho, ó. Não precisa ser muito, ó, um valor pequeno só para dar uma arredondadinha, uma quebradinha nos cantos, tá? Assim tá bom. Faz um pouquinho menos.
Aí. Número de segmentos, se tiverem um, deixa em 3. E agora eu tenho, ó, a forma do meu vaso com os cantos arredondados. Feito o modelo, ele está meio escuro, isso está indicando para mim que as normais estão invertidas. Mas para garantir, a gente vem aqui em 3D Printing, para ter certeza. Ó, check all. Aqui ele vai verificar tudo. Ele vai me dar um aviso que tem alguns problemas em algumas faces. Eu posso pedir aqui make manifold. Deixa eu tirar aqui, o traço está muito alto. E aí ele dá uma revisada nas faces. Tu vê que ele já corrigiu as normais. Feito isso, agora é exportar isso. Para exportar, a gente clica aqui no caminho. Eu vou clicar aqui, introdução à impressão 3D, que é o nome do arquivo. E vou aceitar o caminho. E agora ele guardou o caminho, ele vai salvar com o nome do objeto. Vamos botar aqui o nome de vaso teste. A gente clica aqui no cubinho laranja para trocar o nome do objeto e export. Quando a gente exporta, ele botou como untitled, porque eu não tinha salvo o nome do arquivo, vaso teste. E com isso, se eu abrir a pasta, vai estar lá, ó, untitled vaso teste. Com isso a gente tem o arquivo pronto para impressão como um arquivo de STL. Esse arquivo ele vai ser imprimível na impressora 3D. Bom, pessoal, então terminado o processo de modelagem, agora é o processo de mandar para a impressora 3D, configurar o arquivo no software da impressora para gerar a impressão. Então é comum quando a gente exporta sem configurar no Blender, que ele venha um modelo pequeno. Bom, então a gente vem aqui, File, Insert File, escolhe o arquivo, e aí ele vai inserir, bem pequenininho. É só configurar em milímetros o tamanho que a gente quer, no caso 120, então com 12 centímetros. Ficou vermelho porque ele está fora da área de impressão, é só puxar para o meio, clicar e arrasta. Agora está ali, na área de impressão, o tamanho que vai ficar o modelo. E a gente tem que criar as configurações de impressão, Print Settings. Então, eu vou escolher o modo de impressão que vai ser o Mini Fill, que é o modo mais econômico. O tamanho das camadas eu posso definir aqui, mas eu vou deixar com 0,2 e pedir para ele criar os suportes necessários. Vou tirar. Agora é só apertar o botão Print e aí ele vai começar o processo. Ele vai encaminhar para a impressora aquece o filamento e começa o processo, sobe a bandeja. Aqui a gente pode ver o preview na área e com isso a gente pode acompanhar pelo aplicativo remotamente a impressão e agora a gente vai ver o resultado da impressão.